E eu pensei muito no meu pai durante toda a corrida, né? No sábado, no domingo principalmente. E quando eu cheguei, eu falei, pensei, né? Mandei uma mensagem pra ele. Pai, terminei, esses 42, esses 21 foram pra você. E a superação, né? De passar por tudo isso, passar por esse processo de uma doença gravíssima. E mesmo assim a gente se dispor a fazer o que a gente falou que ia fazer. Eu não construí isso na minha mente, eu não tinha noção do que seria 21 mais 42. Na minha mente passava assim, ó, 21 eu sei, ponto. 42 eu fiz, eu também consigo. Mas juntar os dois, eu não consegui naquele momento pensar o que seria. Que nós recebemos de mensagens de apoio, de força, nossos familiares maravilhosos que não estavam conosco ali, mas estavam presentes em oração, em pensamento, que eles nos mandaram de força. E isso nos fortalece de uma forma. Hoje é dia de história boa, história que inspira, história que transforma e história que vai mudar a sua vida, assim como mudou a vida das nossas convidadas e, consequentemente, a nossa também. Eu já estou arrepiado e emocionado e o podcast ainda nem começou, porque hoje a gente recebe aqui no YouCast 3 mulheres sensacionais que realizaram um feito esse final de semana. Elas fizeram nada mais, nada menos do que o desafio na Maratona do Rio de Janeiro. É isso mesmo que você ouviu. São 21 quilômetros corridos no sábado e mais 42 quilômetros no domingo. Gente, isso não é para qualquer um. E hoje essas 3 convidadas vão contar um pouquinho, tanto do dia da prova, quanto também de toda a trajetória que trouxeram elas até aqui. É isso aí, gente. É sobre isso que é o YouCast. O podcast da Unique traz pessoas com histórias reais que vivem de fato aquilo que elas contam aqui pra gente. E o Aaron pôde trazer para vocês aí essa inspiração e é claro que você não pode guardar isso só com você. Você precisa compartilhar esse episódio, os anteriores também, claro, com o máximo de pessoas que você conhece. Você não pode esquecer de seguir o canal do YouTube, o canal do Spotify e acompanhar as redes sociais da Unique para você não perder nenhum episódio sequer. Lembra de se inscrever que cada vez que subir um episódio, você será notificado. Vamos apresentar essas convidadas especiais de hoje? São 3 mulheres muito especiais, corajosas e que hoje a gente apresenta com muito carinho. Vamos lá, Rachel? Então vamos lá. Então vou apresentar a primeira delas aqui. Nós estamos aqui com a Cris Calderari. Ela é empresária e farmacêutica, sempre fez atividade física, competição na escola, sempre jogou vôlei, fez jazz por 5 anos, yoga. E uma curiosidade que ela consegue silenciar a mente dela quando ela corre. E a corrida entrou na vida dela em 2018. Seja bem-vinda, Cris. Gratidão por estar aqui. Gente, muito obrigada. Gratidão a vocês. Gratidão a minhas amigas, né? Porque essa é uma ótima oportunidade para a gente poder falar um pouco mais sobre o que é essa vivência do dia a dia, de ser tudo isso, né? O que me levou, através de tudo isso, concluir aí a maratona. Legal, estamos ansiosos para Não, ouvir e vocês. silenciar a mente é demais, né? Vou contar. Esse eu preciso aprender também, gente. E nós temos também a Mariana Calça, que ela é advogada, vereadora, apreciadora de feijoadas. Ó, essa eu não sabia, hein, gente? E começou no esporte muito cedo com a natação e nunca deixou de praticar esporte e hoje tem a corrida como estilo de vida. Seja bem-vinda, Mar. Obrigada, Aaron. Obrigada, Raquel. Obrigada às minhas parceiras e amigas Tati e Cris pela parceria, né? Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de ter concluído, né, esse desafio que realmente foi um grande desafio físico e mental, enfim. E eu acho que é isso, né? O esporte, ele precisa estar na vida das pessoas. Eu tô no esporte desde quando eu era pré-mirim na natação e nunca parei. Nadando, correndo, enfim, fazendo alguma coisa. Mas nunca também tinha passado feito um desafio desse tamanho, né? De um desgaste físico gigantesco. Mas é isso, a gente é capaz de tudo, né? A gente precisa treinar. Sim, que legal. Obrigada, Mari.
Aí nós estamos aqui também com a Tati Grota. Ela é chefe, professora de gastronomia, apaixonada por corrida e natação, desde sempre envolvida nos esportes, ama cozinhar, viajar e praticar esportes com a família e amigos. Seja bem-vinda, Tati. Muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui. Agradeço demais o convite de vocês. Agradeço a minhas amigas maravilhosas. E é isso aí. A gente está aqui para contar um pouquinho da nossa experiência e mostrar que pessoas comuns conseguem fazer coisas extraordinárias. E é para isso que a gente está aqui. Obrigada. Legal, que honra receber vocês aqui, gente. Bom, mas antes de eu já fazer a primeira pergunta para vocês, eu vou reforçar aqui como treinador uma coisa que eu já falei para elas. Para você participar de um desafio desse como elas participaram, você não pode ter começado hoje. Isso não é construído em um ciclo de 5 a 6 meses de treino. Isso é construído com muita história, com muito treino, com anos de bagagem, com muita superação, e por isso que elas estão aqui hoje para contar essa história para vocês. Então já vou começar com uma pergunta que eu gostaria muito, eu acho que eu já sei, mas queria que Eu não sei, a Raquel porque ainda o não Eron só sabe. me conta sobre vocês, né? Dos cafezinhos, das reuniões e tal. Então você não sabe, as meninas contaram isso, assim, assim, assim. Aí eu fico questionando, mas pra mim vai ser uma mega experiência ouvir da boca de vocês. Como e e quando quando surgiu a vontade de Culpa da participar Tati. de um Foi culpa da desafio? Culpa da Mariana Calça. Eu acho que é mais culpa da Mariana Calça, Culpa viu? da Mas ela diz que Mariana a culpa é Calça. minha. Conta aí, Mariana. Começa você contando para nós. Eu conheço a Tati já há um tempo. A gente se conheceu na natação, na verdade. Ah, que legal. Antes da corrida, né? A natação existia na nossa vida e a gente se conheceu na natação. Na natação, é. E acho que há 2, 3 anos atrás, a Tati me disse que queria fazer uma maratona quando ela fizesse 50 anos. Que é este ano. Uhum. Só que aí, no ano passado, ela apareceu e falou, gente, vamos fazer a maratona de Floripa. Eu não tinha me preparado, campanha eleitoral e tal. Não, tudo bem, né? Amigo tá aí para essas coisas. Fizemos a maratona de Floripa no ano passado. Só que ela não fez 50 anos. E aí a gente dobrou o desafio. Bom, já que né, fizemos Tem a uma maratona, meta, vamos dobrar a fazer meta. algo mais interessante, né? Mas E aí... quando a Mariana me falou sobre o desafio, ela estava no balcão, a gente estava ali na recepção da Unique. É. Aí a Mari me falou, Cris, vamos fazer o desafio? Porque meu sonho era a maratona do Rio. Uhum. Então a minha primeira teria que ser no Rio, mas daí foi em Floripa. Sim. Mas aí a Mari chegou com essa loucura de falar sobre o desafio do Rio. Então, com a Mari que começou essa loucura. Não, ninguém mandou a Tati não fazer 50 anos ano passado. E ela que nos inscreveu, Mariana, né? Nos inscreveu todas. Mas eu lembro que logo após a Maratona de Floripa, né? Porque muitas pessoas, ou elas amam, ou elas ficam assim, né, desistam. Ou amam ou odeiam a maratona. Não tem meio termo, né? E a gente amou, né? E eu lembro muito bem da semana pós-maratona. É claro, nós ficamos, acho que uma semana descansando. E na semana seguinte, no primeiro treino do You Running, eu cheguei pro Eron e falei pra ele, vamos fazer o desafio do Rio ano que vem? E parece que assim, eu joguei pro universo, o universo escutou, jogou pra Mariana, que jogou pra Cris, e fomos lá, nós três felizes e contentes Mas pra por fazer o que desafio você do quis Rio. fazer o desafio? Por que veio na sua cabeça? Pra Quando comemorar veio? os 50 Eu também não anos fiz da- essa da pergunta, Tati. gente. É pra comemorar, nem sabia que era. Era pra comemorar os 50 anos da Tati. Daí você me colocou nessa E onda. o que eu tenho a ver Coloquei. com isso, né, Cris? Ok. Mas eu falo que o processo de tomar uma decisão ele passa por várias fases. A primeira delas é a negação, né? Quando a gente vê as pessoas fazendo, fala, não, imagina, pra mim 5 tá bom, 10 tá bom, 21 tá bom, maratona tá bom. Aí você vê uma pessoa entrando num desafio e você fala, meu, pra que fazer isso, cara? Aí você começa a achar aquilo lá fora do cabo. Você fala, meu, jamais faria isso um dia na minha vida. Aí gera uma curiosidade, mas, meu, como que será que é fazer isso? E aí você começa a pesquisar e fala assim, pô, será que eu consigo? Aí começa aquela dúvida, será que vai? Será que não vai? Aí você encosta do lado de alguém que faltam uns parafusos, que o caso as 3 faltam um Não, pouquinho no de parafuso. caso, você falta o parafuso, porque foi você que fez o ano passado. Foi nossa primeira verdade. maratona e foi você que também nos inspirou a fazer o desafio. Porque por mais que você tenha uma bagagem, todo um know-how aí de trajetória, você completou esse desafio. Então, pra gente também é muito inspirador isso, né? bom. Então, além desse desafio vindo da Mariana, essa loucura veio de você também.
você nos inspirou a fazer esse desafio, né? Mas porque, enfim. Legal, que bom. E também porque, Aaron, você nos tem treinado há muitos anos. Porque, como nós falamos, né? Tudo bem que para esse ciclo específico foram 6, né? Quase 6 meses de treinamento, mas a gente vem correndo há muitos anos. A gente coleciona inúmeras meias maratonas, que a gente até já perdeu a conta. Então, tem muito treinamento que o Aaron e equipe, Unique e equipe, né, nos proporcionou para que chegássemos nesse patamar e e conseguíssemos, né, fazer e tão bem feito como foi, né, meninas? Ah, legal, que legal, bom. meninas. Fico feliz com isso. A gente vai perguntar para vocês o que vocês fizeram e como vocês fizeram para conseguir atingir esse marco na vida de vocês, né? Mas vocês estavam falando que quando vocês fizeram a inscrição do desafio, né? O que passou pela cabeça de vocês? O que vocês imaginaram? Poxa, eu vou correr 21 quilômetros no dia e no dia seguinte eu vou correr 42 quilômetros, né? O que passou pela cabeça de vocês quando caiu essa ficha? Poxa, vamos fazer, quando vocês tomaram essa decisão. Agora eu tô inscrito. Que a gente ia conseguir. Aí sim. Eu nunca tive dúvida que a gente não conseguiria, assim, sabe? Eu corro desde 2011. Parei um tempo e depois voltei. Então, era uma realidade, né? E eu não combinaria com as meninas de correr se eu não entendesse que elas não seriam capazes também. Eu não tinha tinha... não sabia o que ia ser. Eu só fiz. Eu não sabia o que seria ser. Eu não construí isso na minha mente. Eu não tinha noção do que seria 21 mais 42. Na minha mente passava assim, ó, 21 eu sei. Ponto. 42 eu fiz. Eu também consigo. Mas juntar os dois, eu não consegui naquele momento pensar o que seria. Não tem um negócio formado quando a gente decidiu fazer, quando eu decidi fazer. No meu caso, eu sou uma pessoa muito determinada. Quando eu coloco na cabeça que eu vou fazer algo, eu vou fazer algo. É claro que com todo um preparo, não é na louca, porque muitas pessoas falam, nossa, vocês são doidas. Não, a gente vai dar conta, a gente está treinando, a gente já tem bagagem. Então, eu sou muito determinada e eu não tinha a menor dúvida que a gente conseguiria fazer o desafio. Para mim foi, assim, muito objetivo mesmo. E, na verdade, as duas não acreditavam que ia rolar a inscrição, né? Não, faz aí. Fazer inscrição pro Rio já é um desafio, né? Quando eu falei com elas, não, faz aí, Mariana, vê o que vai dar. E aí eu consegui fazer. Deu. E deu. Eu lembro muito disso. Falei, mandei um joia, assim, eu tava trabalhando, mandei um joinha, assim, né, pra Mariana, deu 1 hora, mas ela, uhul, estamos inscritas no desafio. Eu falei, meu pai amado. Pai estava Agora fazendo, vamos. o meu pai estava fazendo uma cirurgia cardíaca nesse dia que a Mariana me mandou, eu consegui. Eu fiquei assim, passada, passei até o e-mail errado pra Mariana. Ela falou assim, ó, deu bom, me passa todos os seus detalhes. Eu falei, meu Deus. Agora não tem mais volta. Agora eu não tinha o que fazer, né? Mas me marcou muito porque foi dia 27 de novembro, foi quando meu pai fez a cirurgia cardíaca e essa louca aqui conseguiu fazer a inscrição pra gente. Legal. E o dia da prova, assim? Vocês chegaram lá 2 dias antes, 1 dia antes, retiraram o kit e tudo mais. E no dia, no sábado, quando vocês chegaram para correr os 21 quilômetros, como que foi essa energia? Como que estava o clima lá? Como estava a prova? Relata um pouquinho como foi o sábado pra gente da meia maratona. Que é uma experiência, né, Aaron? Não apenas o sábado, se vocês quiserem contar pra gente a experiência da viagem em si. O Aaron já deu um spoiler aqui, né, que você chega um dia antes, já pega um kit, tem o antes, tem o durante, tem o depois no próprio dia da prova, né? Conta pra galera entender como que é muito mais do que correr 21 ou 42 quilômetros, ou até mesmo o desafio, igual essas doidas aqui, mas assim, uma experiência, né? Então conta um pouquinho pra gente como foi. Olha, realmente é uma experiência completa, né? Começa quando a gente chega no Rio, né? Primeiro que a cidade maravilhosa, né? Esse foi o meu 5º ano de maratona do Rio, fazendo as meias maratonas, né? A primeira vez agora, né, na maratona e no desafio. Acho que as meninas também já correram várias vezes, né? Então a gente chega na casa maratona para retirar os kits, né? E eu estava com a Mariana e a gente fala, olha, nós estamos na fila do desafio. E em 2019, que foi a minha primeira meia maratona, que a gente até correu juntas, né?
Eu lembro que eu vi o pessoal do desafio e falava, gente, doida. Daí eu falava, Mariana, a gente tá na fila do pessoal doido, né? Porque agora nós estamos na fila para retirada do kit do desafio. Então é muito, muito legal, muito bacana, né? A É, retirada. conhecer outras pessoas. A Tati faz amizade com todo mundo, com todo né? mundo. Eu sou mais quieta. Então ela foi fazendo amizade com o pessoal, foi com... Eu vou contar depois. Gente, eu corri 11 quilômetros ao lado da Tati. fez Gente, ela amizade. conversou com muita gente. Conversei eu falei, com como muita pode gente. Mais conhecer? gente ali Até do que na falou, vida inteira. como chama o rapaz? Ah, o pessoal de Recife, de Recife, aí eu ela tenho os parentes de trocou umas Recife. palavras, né? Conversei com o sotaque dos recifenses, achei até um Varley, né? Verdade, eu vi essa história. Já achei um Varley Isso, é. aqui. Achei um casal de noivos, conversei com os noivos, ixi, com muita gente. Mas enfim, vamos voltar na experiência. Eu fui na sexta-feira, então assim, eu tinha toda a minha programação da farmácia empresarial, da minha casa, do meu lar, então eu tive que deixar tudo em ordem. A minha filha, o Juquinha, meu cachorro, então eu tive que me preparar para estar indo na sexta-feira. Então, assim, chegando lá na sexta-feira, já morro de medo de avião, então já é uma tensão aí. Maratona, gente, não dá problema. O avião dá problema, né? Então, o maior problema foi o avião mesmo, a tensão. E a hora que chegou e viver aquela Marina da Glória, vivenciar todo aquele... É muita gente. Eu achei que esse ano explodiu mesmo de inscritos. 60 mil inscritos, 60 né? mil inscritos, Total né? das 4 distâncias. E as meninas estavam super energizadas, elas foram antes e falaram que estava lotado. Mas aí eu fui pedindo tanto a Deus para abrir os caminhos, que daí a hora que eu cheguei, tava tudo assim, ó, só retirar o kit, só vai, só vai. Então nós ficamos muito felizes. E esse ano o Evandro, meu esposo, fez também a maratona. Eu estava super emocionada. Deixa eu só legal. contar esse caos. Gente, eu fiquei Você sabe que o impressionada. Evandro De fez a verdade. maratona porque ele ganhou de presente. De quem? Surpresa da esposa. Minha! Ó, que presente Isso que é amor, pra você gente. dar pro seu qual é marido. amor? Né? Gente, eu acreditava que ele ia conseguir, mas eu não queria falar pra ele assim, ó. Olha, Evandro, tem aí a inscrição pra você, tá aí. Então, eu não queria que ele se sentisse assim, pressionado a fazer, mas eu sabia que ele queria fazer. No íntimo dele, lá em Floripa, ele queria vivenciar isso. Então, que deu tudo certo, o nosso professor tá aí, que legal, direcionou ele, então sensacional. depois ele vai contar um pouquinho mais. Mas então, assim, tava super emocionada. Na sexta chegamos. Aí depois no sábado a gente vai contar mais detalhes, né, do sábado, que foi surreal. O sábado eu acho que foi mais emocionante do que a maratona em si, pra mim. E vamos então trazer agora um pouco desse sentimento que vocês passaram lá pra galera que tá nos assistindo aqui. No sábado, a largada é às 6 horas da 6 manhã, horas da manhã. certo? Para vocês Foi largarem 7, né? às 6 horas da manhã, que horas vocês acordam? Qual que é a rotininha que vocês fazem ali de chegada para largada? Que hora vocês largaram? Porque a largada inicia às 6, mas nem todo mundo larga às 6, né? Gente, eu posso falar, pra mim, essa parte eu acho a mais desafiadora. Eu acho tão lindo quando eu vejo vocês colocando tudo bonitinho, organizadinho. Não é meu caso. Não, Não eu é? sou organizada, mas nós Como temos que a é? Como que é mais isso? organizada. Que ela tirou foto, ela só trocou o gel na foto. Ela trocou. Eu sou irritantemente A organizada. Tati é muito pontual. organizada. Sou. Muito organizada. Eu preciso de 5 minutos sempre. Ai, é verdade, a Mariana precisa desses 5 minutos. Nossa largada foi mais perto das 7, né? As ondas começaram às 6 horas e a nossa às 7. A Tati já tinha resolvido o transporte, como que a gente ia para lá. E as meninas são bem mais metódicas. Acho que o pessoal percebeu que são 3 pessoas bem diferentes aqui. E eu não, eu levei tudo na mala, tirei tudo, coloquei em cima da mesa e eu vou pegando as coisas e enfiando no bolso. Quantos GEs hoje? 1 a cada 7 quilômetros, 21, 3 GEs resolve, na outra 6, e vou enfiando no bolso. E assim vai indo, né? E sei lá, eu acho que dá certo, né? Cada um do seu jeito, cada um com seu método. Elas desceram para tomar café da manhã, eu não desço. Então, eu acho uma coisa importante desse processo que a gente viveu, nós 3 em especial, foi que cada uma respeitou a individualidade da outra, né? Eu acho que isso é muito mais legal. A gente passou a se conhecer muito mais, mas a gente sempre se respeitou, né? Cada um nos seus limites, cada um nas suas individualidades, nas suas questões pessoais, enfim, isso foi bem legal. Até que começa
toda a organização no dia anterior mesmo, na noite, num jantar, né? As meninas queriam comer algo, eu queria comer outra coisa. Então começa já aí, horário de dormir também. As 3 sempre dava boa noite uma para as outras, mas dormimos cedo, né? E a gente estava lá certinho, pontual no horário para a gente pegar o Uber, no caso, e ir até lá, na largada, demorou bastante essa largada, né, Tati? Eu acho que da meia maratona nós ficamos uns 45 minutos, aguardando a nossa largada. Só que diferente daí, da maratona, que nós chegamos e saímos no susto. A gente depois conta com detalhes. Só que aí é como eu falo silenciaramente. Vou falar sobre isso na maratona, mas silenciaramente é nesse momento da gente a gente tem toda essa preparação, da gente ficar calma, saber que nós vamos largar, saber que nós vamos conseguir, né, fazer, não sair. A gente planejou não sair correndo. A gente falou com o Eron, o que você acha? A gente vai fazer tempo, a gente não vai fazer tempo. Nós discutimos. Nossa, a Cris me passou no 25º quilômetro sambando. Falei, o que é isso? Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá nesse momento que foi demais. Mas no dia 21, né, no quilômetro, no dia que nós fizemos o 21, nós estávamos preparadas para ir com calma. Porque foi aí que nós sentimos o nosso corpo de como estaríamos no 42. Então, foi nesse dia que a gente sentiu, né? Então, por isso que tem toda essa preparação antes, né? Noite anterior, organização. E nós nos preparamos muito, né? Treinando os treinos habituais e mais o sábado e domingo. Sábado e domingo, sempre fazendo a dobradinha, né, Eron? Então, isso foi muito importante para que, quando chegasse o dia das 2 provas, o nosso organismo entendeu. Olha, nós vamos correr sábado e domingo. E fizemos tudo aquilo que foi planejado com você. E por isso que foi um sucesso e deu tudo certo, né, meninas? Legal. E quando vocês falam, né, do primeiro e do segundo dia, e vocês falaram que seguraram um pouco ali os 21, então geralmente vocês correriam numa velocidade maior do que vocês correram. Com certeza. Conta um pouco essa estratégia que vocês alinharam entre vocês e o treinador de vocês aqui. E uma coisa interessante também dos 21, né, também falando sobre isso, que nós encontramos com outras alunas da Unique. Né, a Cissa, a Gabi, a Mirielle. Foi muito gostoso encontrar com elas, assim, deu uma energia para nós. Sim, né? foi bem legal. E a gente segurou o ritmo mesmo, né? Principalmente no começo. Eu queria escutar do Eron, né, do nosso professor, o que ele achava. Sempre a gente conversou sobre isso com ele e eu queria escutar dele. Foi o que ele falou pra gente, que vocês que sabem, né, no caso, mas ele deu toda a estratégia pra gente, né? Até na planilha nossa tem treino mais intenso, mais leve, moderado, então, mas nesse dia eu particularmente conversei com o Eron e falei que eu ia fazer em 2h20, 2h15 até 2h20. E foi o planejado. Isso é uma estratégia que a gente usa, porque assim, quando você vai fazer só os 21, você pode descer o pau na prova, porque depois você tem dias para recuperar da prova. Agora, quando você tem outra prova no dia seguinte, com o dobro de volume, se você se desgasta demais no sábado, isso acaba comprometendo a sua prova do domingo. E pode, inclusive, tirar você da prova do domingo. Então, estrategicamente, é uma... E em vários momentos eu pensava nisso, que eu tinha vontade de aumentar, sabe, de correr mais rápido. Eu falava, opa, amanhã eu tenho 42. Segura sua onda. Pensava assim. Mas em vários momentos eu tinha vontade de correr mais rápido. Mas né, nós fomos no que foi combinado, no que foi planejado, no que foi treinado. Mas eu acho que é isso que vai do professor. Porque se eu chegasse no Eron e eu falasse assim, Eron, eu quero chinelar os 21. Ele ia falar o quê pra mim? Cris, então vai que você consegue. E eu falei, não, Eron, eu acho que é isso, essa troca. De você, do Eron, essa percepção que ele teve de falar, de nos entender. Olha, eu acho que a Cris, ou a Mari, ou a Tati, quer ir mais tranquila para sentir o que vai ser a maratona. Eu não sei, Eron, é isso mesmo? Sim. Porque tem gente que quer fazer tempo, tem metas de números de tempo mesmo. Eu quero fazer a prova abaixo de 2 horas, quero fazer em tanto tempo e tal. E a gente vai traçando estratégias para isso. Mas tem aquelas pessoas que querem concluir um desafio maior, que é o caso de vocês, que é realizar 63 quilômetros em 2 dias. Eu, particularmente, a gente ficou todo o treino com o relógio apitando, né? Nesses 4 meses. Saí, tá muito lento, é um inferno. Tá muito lento, tá muito rápido, todo o treino era isso. E agora, nas 2 corridas,
eu tirei isso do relógio. Eu coloquei só a distância. Graças a Deus. E porque eu queria me sentir confortável, né? Se eu ficasse olhando no relógio, eu ia ficar seguindo o pace determinado ali. Então, eu fiz mais na minha percepção do que em qualquer outra coisa. E aí, uma coisa legal foi que, apesar da gente ter corrido os 21 antes, os 42, 21 no sábado e 42 no domingo, mesmo assim, eu fiz um tempo melhor do que eu fiz em Florianópolis. Então, o que mostra que a gente estava bem preparada mesmo, né? Isso fez bastante diferença. E eu tô conseguindo subir escada hoje, gente. Eu vi um termo interessante que se fala alta performance, que é uma coisa, e auto performance, que acho que é o que nós buscávamos. A nossa melhor versão conosco. Não é em relação ao outro, é em relação a nós mesmas, né? Então, por isso que, né, foi muito bom. Até que nos 42, a hora que chegou o 21, nossa, eu senti uma dor atrás aqui. Nossa, e aí, não parecia. Aquilo me A hora que desestruturou. você me passou, não parecia. Não, mas eu vou contar esse aí. Mas eu senti uma dor depois que chegou, que a gente foi embora, né, Tati? A gente se alimentou muito bem, a gente se hidratou muito bem. Então, a Tati é a mãe do grupo, então ela falava, bebam água. Nossa, Mandava várias vezes. figurinha, Bebam ela água, mandava vamos figurinha nos toda hidratar hora. o tempo todo. Mas quando eu acordei no dia seguinte, que eu tava preparada, eu senti que eu tava preparada nos 42. Não sei se as meninas sentiram Sim. isso. Cara, a gente tava preparada. Eu falei, não, agora é o dia de arrasar mesmo. Ai, que Chegou a hora legal. de brilhar. Exatamente. E vocês cruzaram daí a linha dos 21 quilômetros, né? Ali e tal. Imagino que já gerou uma emoção gigantesca, né? Porque não importa quantas vezes você faça 21 quilômetros, 21 é sempre 21 e é emocionante. E aí, vocês sabiam que, beleza, eu preciso, porque a gente fala, tem que comemorar cada quilômetro ali. Que vocês tinham que comemorar aquela conquista, mas ao mesmo tempo pensar no dia seguinte. E aí, como que ficou a cabeça de vocês e como foi o restante do dia pós-conclusão aí dos 21 A Tati mandou a quilômetros? gente deitar. Mandei. Falei, todo mundo, vamos todas descansar. E descansamos, né? Porque o descanso é muito importante, muito importante. Acho que faz parte do treinamento, né? Descansar um pouco, né? Todas nós descansamos, nos alimentamos muito bem. E cabeça forte o tempo todo. Quando terminou os 21, eu fiquei com uma pontinha de medo. Falei, nossa, caramba, amanhã tem o dobro. Me deu, lembra? Acho que até comentei com vocês, gente. Eu tô achei com um a pouquinho de Tati, medo. no término do 21, a Tati tava um pouquinho mais assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha confiança. Eu falava, eu vou fazer, eu vou terminar, e eu vou dar o meu melhor e vai ser ótimo. Mas eu não sei por que você ficou assim, eu não sei também. Também não sei, E mas eu com essa foi dor rápido. também fiquei insegura com essa dor, assim. Falei, meu Deus, e agora? O que será dos 42? Aí, vamos descansar. Aí nós descansamos. Eu não sei se tomou remédio. Não. Não? Acho que a Drogalim deu remédio pra você. Mas você sabe... O bom de levar a farmácia. a quando a farmácia... Cris Não, eram levando, a 3 farmácia vai farmacêuticos, junto. 4 farmacêuticos. Olha só. Mas eu acho que nesse contexto que vocês falaram, pode ser muita questão, porque 21 quilômetros não são poucos quilômetros, né? Por mais que vocês já tenham feito uma maratona o dobro e estavam, né, treinando ali para isso, mas finalizou 21 quilômetros é um cansaço. Embora vocês tenham segurado um pouquinho o ritmo do que vocês normalmente fariam, mas você finalizar 21 quilômetros, É fisiológico. bate aquela estafa. Aí veio na mente, você não esqueceu que você tinha os 42 no dia seguinte. Você fala, meu, caramba, eu acabei de fazer isso, eu já tô cansada. Cansa, obviamente que cansa. Vou ter que fazer isso o dobro amanhã e depois de eu ter sentido essa sensação. E aí vem a mente forte, porque enquanto nós descansávamos, a gente até conversava sobre isso, nós treinamos, a gente treinou muito. Então, assim, a mente forte leva um corpo forte, e o contrário também, né? Então, a mente ajudou bastante, não é? A gente ficava afirmando a todo tempo isso. Por isso que eu perguntei pra Tati, né? Por que você, aquele momento, ficou, né, se perguntando, será que a gente vai, né? Como vai ser amanhã? Porque surgem essas coisas na nossa cabeça, né, Tati? Mas a gente descansou muito bem aquela noite. Jantamos no hotel, um prato de macarronada enorme com carne. Tá vendo? Você que gosta de comer massa, essas coisas. Gente, Tem que essa é treinar uma pra ótima maratona. oportunidade.
mas a gente descansou super bem. Então, acho que o melhor de tudo, de terminar os 21, foi comemorar. Fiquei super emocionada nos 21. E saber que eu tinha concluído, estava bem, né? Baixa insegurança, mas eu estava bem. Então, daí só se preparar para os 42. Legal. E esse é o poder da ambiência, né? Quando a gente fala para você que para você ter bons resultados, você precisa se cercar de pessoas que acreditam em você, que têm o mesmo propósito também. Eu acho que é um pouco disso, né? Quando vocês três estavam alinhadíssimas ali, sabiam quando vocês tinham treinado, tudo que vocês tinham feito. Então, quando uma tende a dar uma falhada em algum momento, a outra vem e puxa. E aí vocês se equilibram de novo e as três seguem. E não só isso, porque o que as nossas amigas, o pessoal da Unique, o pessoal do You Running, o que nós recebemos de mensagens de apoio, de força, nossos familiares maravilhosos, que não estavam, né, conosco ali, mas estavam presentes em coração, em pensamento, o que eles nos mandaram de força. E isso nos fortalece de uma forma que no domingo nós acordamos assim como resetadas, como se nem tivesse corrido os 21. É verdade. Bora lá! Vamos encarar e vamos fazer isso ficar, né, ser bonito. Eu vou contar da maratona, que é demais, mas no quilômetro 32 eu fiz uma chamada de vídeo para as nossas amigas maratonistas que correram com a gente. Foi você Fui que eu. tinha ligado? Fui eu, amiga. Não conversamos sobre isso ainda. Tá. Entendido. Gente, eu falei assim para as meninas, gravei um áudio. Tô no quilômetro 30. No quilômetro 32, eu vou ligar de vídeo pra vocês. Se preparem. Eu não contei mesmo. Por que né? você não avisou? Eu avisei no áudio, né, Mariana? No grupo. Você deveria estar correndo. Como você Nossa, eu tava corre e tão não olha o concentrada que eu grupo? também não vi. Não percebi. Você vê as mensagens? Porque eu penso assim, que a maratona fui eu que quis estar lá. Então, em nenhum momento eu fico assim, o A que gente eu vai tô ter que fazer fazendo? outra, então, para Vamos- fazer uma chamada de vídeo. Vamos conversar amanhã. E digo mais, eu também penso assim, né? Eu quis estar aqui e ninguém vai vir me salvar. Sou eu comigo mesma. Então, engole, choro e vai. E vai. E assim, o Aaron nos treinou até o 32º quilômetro. Então, eu sabia que a partir dali, era eu mesma. Eu ia ter que concluir aquilo. Mas aí eu falei, se eu treinei até o 32º, eu vou ligar para as meninas. Gente, eu liguei. Eu fiquei tão emocionada, muito emocionada de falar com elas. Um beijo, meninas. Eu amo vocês. Vamos fazer a próxima maratona junto. Mas vamos descansar primeiro, né? Aí depois a Cissa me falou que elas choraram bastante depois que eu desliguei, porque eu tava muito emocionada de estar falando com elas. Então, é só uma curiosidade também da maratona, que quem que liga pras Olha amigas só. por vídeo? E esse apoio é muito importante, né? Foi uma turma que não correu com a gente também, né? Que são minhas amigas e viraram amigas de todo mundo ali. E essas meninas eu acho que fizeram a diferença para nós três, né? Estavam lá, apareceram com cartaz, não sei o quê. Em vários quilômetros, nos esperando, nos filmando, esperando, com legal. cartaz, com... Nossa, E foi tinham demais. disposição para estar com a gente, né? Foram pro Rio para acompanhar, enfim. E isso é bem legal, né? Ter gente que acredita na gente também e tá lá porque quer, enfim, porque quis viver esse momento com a gente, né? Não E a maratona? Como foi acordar no domingo e falar, meu Deus, agora tem 42 quilômetros. Como que vai ser? Como ficou a cabeça de vocês antes, durante e depois? Agora é hora de vocês contarem. Eu acho que nós três acordamos muito determinadas e confiantes. Muito. E fomos, né, fortes para a maratona. E felizes, o que é mais importante. A gente tava feliz. E aí nós três nos juntamos com mais o Evandro e a Kátia, né? Então nós estávamos em 5, né, para a maratona. Eu acordei e eu tinha comido 2 pãozinhos com ovo na meia. Porque eu gosto de comer de manhã. Eu não tenho o hábito de treinar com a barriguinha cheia. Mas nessas provas demora muito a largada. Então a gente tem que comer alguma coisa para estar lá. Até que vou contar também que a nossa chefe comeu 2 pão de queijo na largada. Levei pão de queijo 2 pra pães de largar. queijo passados. Mas quando eu acordei e eu vi o Evandro se trocando, sabe? Eu estava mais preocupada em preparar tudo pro Evandro para que ele não passasse nenhum perrengue do que eu me preocupei mais comigo. O que aconteceu? Eu fui colocar a minha meia, eu gosto sempre de fazer todo um processo, todos nós somos assim um ritual. Eu coloquei a minha meia e ergui meu canelito.
Gente, eu corri a maratona inteira com o canelito erguido Ah, é sem verdade. ninguém me falar. Eu reparei. Mas eu achei que ela também, achei que fosse tava curtindo. isso. Não era Parabéns, gente. nada. Eu errei. Tava errado? Ah, eu Tava reparei. errado, tava manipulei errado. também. Mas, assim, na largada, foi tudo fluindo, né? Até o trânsito fluiu, deu tudo certo na largada. E Foi a gente largou rápido, né? A gente Muito largou meio que no rápido. susto. Nós chegamos e já largamos, né? Foi muito bom que tava fluindo todo, assim. Ainda tava meio escuro. Gente, mas o céu tava tão lindo. Tinha uma lua maravilhosa, tinha um céu, assim, já laranja, lindo. E logo na largada já tinha uma banda de rock ali. Que Nos legal. corredores, maior energia, muito legal. Aí São Pedro foi muito generoso com a gente, porque o tempo tava A ótimo. temperatura foi perfeita. Na última meia hora, 5, 6 quilômetros, que veio o sol. Então a gente correu meio nublado o tempo todo, foi muito gostoso. Eu tinha comprado um óculos de sol no sábado, porque eu não estava enxergando ninguém de tanto sol. E no ela domingo não colocou fez. à noite, tá? Ué, eu tinha comprado, eu tinha que Largou, usar. ela já Larguei no comprei escuro de Suzana, óculos. né? Mas eu falo que Deus deu de presente esse dia para nós, porque foi perfeito. A temperatura estava perfeita, não teve sol, a energia incrível. Eu acho que foi um presente de Deus para nós. Eu não tenho dúvida disso. E ele no estava lá Rio- conosco. No Rio, Maldade. diferente de Floripa, tinha gente o tempo todo gritando, né? As pessoas olhavam o nosso nome, o da Cris, Elisete colocou lá. e gritavam. Vai, Mário, você tá maravilhosa. Nem sei quem é a pessoa. Vai, você tá, corre, não sei o quê. Então, isso fazia com que a gente não parasse também. Eu tinha vergonha de parar pra andar, porque a galera tava gritando, né? Não dá vontade de caminhar. A gente tava cansada, até queria caminhar, mas a torcida era tanta Energia tão que a boa, energia né? tão E que aí, nos leva. e no percurso, né, já na largada, nós corremos os 4 juntos, 5, né? Os 5 juntos, largamos, corremos todos juntos, até uma certa distância. Pois a Mari começou a acompanhar a Kátia, ficou eu, o Por Evandro. pouco tempo, que ilusão, né? Ficou eu, a Tati e o Evandro. Nós fomos até chegar à roda gigante lá. Foi lindo, né, Tati? Centro do Rio, nós centro. passamos por todo o centro histórico do Rio. É muito lindo. Eu acho que é Aí- um dos percursos mais lindos do Brasil. Talvez maravilhoso. da América Latina, talvez do mundo. A Maratona do Rio pode ter alguns probleminhas, a gente sabe que tem, mas é maravilhoso. O percurso, assim, não tem o que falar. É muito Mas Visual, daí compensa. começa a individualidade. Né? A gente teve vezes da gente correr muito mais quilometragem junto numa prova, mas ali começou a individualidade, porque a Mari já estava mais à frente com a Kátia, nós estávamos um pouco mais atrás. Mas aí no 11º começou a dispersar. O Evandro foi no banheiro. Gente, quem vai no banheiro na maratona, né? O Evandro. Vou no banheiro. Eu falei, então posso ir? Então vai. E aí a Tati começou, né? Nós fomos. Gente, mas daí surgiu uma energia dentro de mim que eu não sei dizer pra vocês, sabe? É muito lindo estar correndo ali no Rio. E o Rio, ele faz você ir mesmo, né? E eu tinha essa sensação, eu pensava, eu estou correndo a Maratona do Rio. Eu estou na Maratona do Rio. Eu tinha essa sensação, sabe? Essa percepção. E quando começou a chegar no final, eu falava, tá acabando. Eu não quero que acabe. Olha isso, que doideira. Não, uma ideia Claro, demais também, né? Eu tava cansada. claro. Gente, mas não Abre aspas, estava cansada. Mas eu não queria que acabasse. De tanto que eu tava curtindo aquilo, eu tava feliz. Legal, que gostoso, cara. Mas não é tudo mil maravilhas, né? Claro que hora que chegou 25º, que daí eu passei a Mariana. Achei a Mariana, Que cara. história que é essa? Ele passou Sambando. Eu não, porque assim, eu tava super energizada, eu não tava com dor, eu tava, nossa, Eu lá, concentrada, eu com a sou uma mente pessoa séria. esvaziada, assim, só sendo grata por aquele momento. E daí, a hora que eu vi ela, gente, que engraçado. Aí eu falei assim, vai, Mariana! Enfim, daí foi até o 30º. Aí a gente já encontrou a torcida ali, né? Aí encontramos a torcida, que foi que deu uma energizada. Né? Isso foi muito Copacabana, importante. elas estavam, Em Copacabana. Foi muito importante. Oi, Nick, Mas você aí quer começa perguntar? a dor, né? Começa a dor, gente. Não é assim. Nossa, eu não Eu tomei sentiu um nada. Advil. Tomei um Advil. Então, eu tomei um Dorflex. Mas você sabe que eu penso que a maratona dói. Dói, porque é difícil. É difícil. Sim. Mas é uma dor calculada. A gente sabe que nós vamos passar por isso. Então a gente se prepara física e mentalmente para atravessar uma dor, achar o conforto na dor. Na minha cabeça era isso. Tenho que achar o conforto na dor. Porque não é fácil.
A gente não pode romantizar, é lindo, Não a gente tá falando toda não é. emocionada aqui, mas assim, é um puxa de um desafio, E né? por isso que eu falo, que a mente, a gente teve todo esse trabalho, desde fevereiro, nós viemos treinando o corpo e tem que treinar a mente também. Porque no percurso você vê todo mundo parando, andando, caindo, lá dentro do pronto-socorro, né? Muitas pessoas É muito- desistem. Sim. Tem até Se né, uma você- estatística que eu comentei É. com você. Se Muitas você não desistem. tiver sua mente preparada para ter essas adversidades durante o caminho, eu acho que pira. E você Sucumbe. fala. Durante o treino também, né? Não é simples treinar. A gente abre mão de bastante coisa, né? Para manter essa disciplina e para chegar inteiro, né? Não é simples fazer uma maratona e eu também acho que não é para qualquer um. Eu acho que você tem que Concordo. escolher fazer isso e se dispor a passar por esse processo, né? Sim. Tem que querer. Tem que querer muito. E eu falo que tudo é treinável, né? Tudo que a gente faz na prova é o que a gente fez no treino. Essa questão que você falou do Advil, do Dorflex e tudo mais. Eu já tive uma experiência totalmente contrária com o Advil e que quase estragou minha ultramaratona porque eu não tinha testado isso no treino antes. Então tudo isso que elas fazem, elas testam no treino e aplicam na prova. Não é nada na loucura, eu vou fazer uma coisa da minha cabeça. Tudo isso vem planejado por elas e testado nos treinos para que elas apliquem na prova. E essa questão do mental, que é o que elas falam, elas já sabem que tem o paredão ali próximo dos 30 quilômetros. Dos 28 aos 32 ali, tem uma hora que dá uma estafada. E daí a vontade é de falar assim, meu, chega, vou parar aqui, o que eu estou fazendo aqui? E o corpo começa a se questionar. Mas quando você já sabe que vai sentir isso, você já vem com estratégias de trabalhos mentais para passar por isso com mais tranquilidade, né? Exatamente. Aí é onde que a mente tem que silenciar, acalmar. Não sei, eu não consigo nem buscar, assim, coisas assim que eu falo, não, eu treinei para isso. Não é isso, eu não sei, eu acalmo a minha mente ali, porque eu sei que eu quero fazer aquilo, eu estava preparada para fazer aquilo. E o querer terminar logo não pode também existir. Porque senão você fica muito ansioso, né? Então, por que você correu tudo isso? Né? Então, você tem que acalmar a mente ali e, sei lá, encontrar os amigos no meio do caminho. E quando vocês cruzaram a linha de chegada ali, qual foi o sentimento que passou na cabeça de vocês? Quem vocês queriam encontrar? Como foi ali aquele momento? É um momento de muita alegria, né? Muita. Eu me senti forte, capaz, amada, porque aí minha família me ligou e eu pensei muito na minha família, nos meus filhos, no meu marido, nos amigos, e assim, é um sentimento de alegria e de poder, sabe? E eu acho que transborda para outras esferas da vida essa conquista, porque parece, é só correr, não é só correr, é muito mais do que correr. E a hora que a gente chega na linha de chegada, assim, ó, eu tenho até vontade de chorar, de lembrar. É demais, é demais. É emocionante demais. Muito emocionante. Sabe que eu sou toda assim. Toda vez que eu tô chegando perto, sabe, do pórtico, e quando eu passo aquilo, cara, eu dou muito parabéns pra mim. Eu sou muito foda. Eu sou uma pessoa normal que faz coisas extraordinárias, sabe? Eu tenho 42 anos. Eu dou parabéns somente pra mim mesma. Eu falo assim, cara, você é muito foda, Cris, sabe? E vem um negócio dentro de mim, claro Orgulho, que né? é um orgulho. Eu sei que a gente pensa na nossa família, em tudo que a gente passou, mas, cara, meus parabéns por eu ter conquistado aquilo, sabe? É lindo eu ter conseguido e eu sou muito foda mesmo de conseguir. Olha. Não é? Você é? Você é uma bicha mesmo, hein? Eu até comentei com as meninas no domingo, né? Eu, pessoalmente, minha família, a gente tá passando por um momento bem difícil, né? De saúde, do meu pai, enfim. E a gente teve um diagnóstico ruim do meu pai durante a preparação para a maratona. E, bom, e as meninas foram das primeiras pessoas fora, minha família, a saberem, né? Porque a gente estava treinando, enfim, a vida estava acontecendo, enquanto a gente escolheu fazer esse desafio. E eu pensei muito no meu pai durante toda a corrida, né? No sábado, no domingo, principalmente. E quando eu cheguei, eu falei, pensei, né?
mandei uma mensagem para ele, falei, pai, terminei, esses 42, esses 21 foram para você. E a superação, né, de passar por tudo isso, passar por esse processo de uma doença gravíssima, e mesmo assim a gente se dispor a fazer o que a gente falou que ia fazer, né? Então, para mim não foi nem um pouco simples, né? Tinha 1 milhão de outras questões acontecendo, e no final do dia, quando eu cheguei, o que me veio na cabeça principalmente foi o valor das amizades, né, de todo esse processo, não só das meninas que correram junto comigo e viraram grandes amigas, né, mas das outras que foram para assistir, que sabiam de tudo isso que estava acontecendo e passaram esse final de semana com a gente, né? Então, eu acho que isso foi o principal, e é o que a Tati falou, né, da gente se sentir importante para nós e para as outras pessoas, né? Não é qualquer um que para a sua vida para ir para o Rio de Janeiro assistir uma amiga correr, né? Então, a gente é foda mesmo, né, Cris? A gente eu é tiro muito, o chapéu gente. para vocês, porque É. só quem passou por esse processo Sim. sabe o quão desafiador é. Sabe, e nos treinos não é fácil, e rola uma intimidade muito grande aqui, porque a Mariana dividindo esses momentos com a gente, eu também falava sobre os meus momentos do dia a dia, a Tati também, então assim, formam essa amizade e é muito importante que a gente esteja entrosadas mesmo, né? E eu acho que eu e a Tati fomos muito importantes também nesse apoio, né, Mari? Eu falei algumas vezes, né? Falei, eu acho que Deus Eu fez as acho coisas que foi certas. certinho. Colocou eu e a Cris ao seu lado, né, nesse momento, para que nós todas ficássemos fortes e para que ela ficasse forte para passar por um momento que é delicado da vida dela. Né? Elas Então, falam que eu sou beatinha porque eu oro muito, oro mesmo. A gente Sou tava muito correndo, ela grata. levanta a água para benzer a água. Porque eu tava fazendo um rosário, tudo, e aí eu ia treinar com a oração. Então, quando eu chegava lá com as meninas, eu estava orando. Então, chegava a hora de benzer, aí eu falava, vai, gente, levanta os objetos para benzer, então levanta a água. Mas foi muito importante também esse momento de fé nosso, nos uniu bastante. Eu tenho uma curiosidade só, que a gente conversa muito durante os treinos, né? Porque os treinos não têm fim, e é isso. E aí, minha irmã um dia chegou pra mim e falou, Mariana, eu fui numa farmácia, e aí a pessoa sabia tudo da minha vida. Eu falei, a gente tá só em fevereiro, até junho, Marcela, ela vai saber mais coisa. Tem muita história para contar ainda. Meninas, vocês falaram do treino, né? Dessa intimidade que gerou entre vocês. E o que vocês precisaram abdicar? Qual que é a frequência de treino que vocês tiveram? Que horas vocês precisavam acordar? Conta um pouquinho pra gente esse processo que vocês tiveram na preparação. eu acho que, de modo geral, para nós três, né, foi muito parecido, né, meninas? Nós treinamos 4 vezes na semana a corrida, né? Toda terça, quinta, sábado e domingo. Normalmente a gente ia no treino das 6 horas da manhã e sábado e domingo 5h30, porque os treinos eram mais longos e a gente precisava de mais tempo e mais tempo sem sol, né? Porque o sol castiga demais os treinos. Isso é a corrida, né? Daí Agora o a gente tem os builders, né? Fortalecimento, uns extras aí. Pelo menos 3 vezes por semana fortalecimento e pelo menos 2 a 3 vezes por semana mobilidade e alongamento com o flex. Então é um casamento, né? De fortalecimento, treino de corrida, flexibilidade e mobilidade e nutrição também, né? Porque acho que todas passaram por nutricionistas. E fora massoterapeuta também. Para nos eu salvar acho dos que treinos. também diminui um pouco a vida social, porque certeza. daí a gente já não sai muito mais na sexta, já não sai na sexta, é 8h30 da noite, 9 horas, já tá quietinho em casa, eu durmo muito Sábado cedo. também, né? Porque a gente treinava E sábado também a gente dormia muito cedo. Então é bom que as pessoas que conviviam com a gente, o que convive com a gente, entendem muito isso. Que a gente se abdicou de muita coisa para poder até tomar uma cerveja, tomar um vinho. Você tem que pensar, né, qual seria a quilometragem que o Eron colocava nos nossos treinos para que não interferisse em nada, né, Eron? Quando nós nos inscrevemos, né, na maratona, no desafio, na verdade,
eu comuniquei à família, né? Falei, olha, eu vou correr, eu preciso treinar e eu gostaria que todos estivessem juntos comigo nessa empreitada. Porque eu preciso do apoio, tanto emocional como organizacional da família. Porque nós temos, né, abdicações de a gente não sai tanto, não, né, se alimenta de forma diferente, não bebe álcool, por um período, né? Então a família tem que abraçar junto o projeto, não é só a gente. A família tem que estar junto, senão e vocês não dá muito tiveram certo. que se afastar de algumas outras pessoas, do convívio de vocês? Todo mundo apoiou, além da família, né, que vocês comentaram aqui? Como que Eu foi? acho que as três aqui, nós não somos tão sociáveis assim, né? Não é sincera que fala, né? A gente não é muito de sair assim, né? Nós Não, temos, né, temos nossa rotina de amigos, tudo, mas não tivemos Tranquilo. que se afastar ninguém, né? Acho que Na minha cabeça, eu tive muito claro que foi uma escolha que nós fizemos. Né? Eu escolhi fazer isso e até a data X eu precisava me organizar para isso acontecer. A minha rotina é uma rotina muito doida, né? Tem dia que meu dia começa às 6 da manhã e acaba às 10 da noite. Então, mesmo assim, eu tinha que me organizar para alguns momentos de pausa durante o dia daí, né? Para eu descansar um pouco, pelo menos 1 hora. E as pessoas que trabalham comigo também foram ajustando a agenda para dar tempo. E tem uma coisa que eu não abro mão, é o horário de treino e o horário da unha. Então, todo mundo que trabalha comigo sabe disso. Que, inclusive, semana passada eu não fiz, mas já está marcada essa falei, nossa, você quinta-feira. vai correr de unha preta? Ué, Não deu tempo não mesmo. deu, mas é inverno, combina? Agora, eu acho que a maioria dos familiares e amigos nos apoiam muito, mas sempre Ah, e tem a um gente ou tem que outro agradecer os maridos. Os maridos, é. Minhas Nossa, amigas nos casaram muito bem, aguentaram. graças a Deus. Mas sempre tem um outro que fica meio na dúvida. Mas pra que você vai fazer isso? Ai, que bobagem. Tem. Então sempre tem aquele que nós temos que dar aquela driblada, né? E não dá muita explicação e tá tudo certo, porque a pessoa não entende. A pessoa não consegue entender o que a gente vive, o que a gente tá sentindo, o que a gente vai fazer. Então não dá pra explicar muito. Então, mas Eu tem. falo que sonho é único, né? E você sabe por que você quer fazer aquilo. E às vezes as pessoas que não fazem ou não estão no seu processo, vocês três mesmo, são pessoas totalmente diferentes, vivendo momentos diferentes de vida e cada uma com um objetivo, mas com o propósito era o mesmo, que era fazer o desafio ali. E quem está de fora, às vezes, olha e não consegue entender, porque ela olha com o olhar dela para o sonho que é seu. Por isso que não faz sentido, né? O bom é que o Evandro estava nesse processo de maratona, então isso foi muito importante. Ele nunca foi uma pessoa esportista, o Evandro. Ele aprendeu a partir de um momento muito difícil da vida dele, da nossa vida. Então, ele aprendeu a mudar a chave, né? Então foi incrível o processo dele. Então, vivenciamos juntos, então foi muito fácil. A minha filha também, ela é muito especial. Yasmin é uma menina muito inteligente, muito dedicada. Então, eu comparava os meus treinos com a dedicação dela na faculdade. Então, ela é muito intensa em estudar. Realmente, ela é inteligentíssima. E a área que ela está é muito difícil. Então, eu quero que ela seja realmente uma menina esforçada. Então, talvez com o meu esforço também, eu acho que uniu tudo aquilo, sabe? Não sei. A gente vira referência, né, para os filhos. Em casa foi muito tranquilo, porque minha família é uma família de esportistas, né? Meu marido na natação, meu filho na natação, minha filha no vôlei, desde sempre. Então, a gente gosta muito, a gente está muito envolvida no esporte. Então, para mim, foi muito fácil eles entenderem tudo isso e me apoiarem e super, assim, estarem comigo nesse momento. Então, assim, realmente, quem é sedentário, Evandro, que não fazia nada, ele se transformou. Então, tem chance. Quem quiser fazer uma maratona, tem como fazer, porque tá aí o exemplo. Isso é Evandro. muito importante vocês trazerem o exemplo de vocês, porque o que a gente mais ouve, por incrível que pareça, geralmente é mulheres, né, que tomam essa iniciativa e os homens acabam ficando para depois. E algumas famílias, como a de vocês, por exemplo, né, no caso como a da Cris aqui, né, que o Evandro tomou a decisão depois, mas que legal que ele tomou a decisão, porque a Cris, ela tomou a decisão antes de não desistir do processo e tomou a decisão de moldar ao ser moldada pelo ambiente onde ela estava, né? Então, essa questão de você saber o que você quer, aonde você quer chegar e saber que esse bem não vai parar em você e vai trazer para os seus, né, para as pessoas que estão à sua volta, isso precisa de uma dose de
persistência e disciplina gigantesca, pensando o que você vai atingir lá na frente, que tem tudo a ver com a maratona, né? Que não é ali no seu primeiro quilômetro, no segundo quilômetro, nem no 10º quilômetro. Então, se você tem aí seu marido, seus filhos que ainda não praticam exercício físico, que ainda não tem uma rotina saudável, que ainda não se alimentam bem, que você tá na luta e querendo entrar e viver esse estilo de vida, essa transformação, não desista e siga o exemplo dessas mulheres aqui, porque você se transformando, com certeza você vai transformar as pessoas que estão à sua volta e vai fazer bem para você e para todas elas. Posso falar uma coisa também? Tem a galera do You Running, cara. Essa galera é demais. Então, assim, o ambiente moldam as pessoas. Então, o meu exemplo pro meu esposo tá aí, né? Ele se moldou com um exemplo dentro de casa. Mas tem a galera do You Running, cara, todo mundo é muito especial. Então, eu acho que isso incentiva a gente também, né? Sozinha não ia rolar. Eu até falo que durante a prova, principalmente na maratona, parece que eu escutava as pessoas, assim, a Fabiana, a Nossa, Adriana. eu ia falar, eu escutava a Fabiana aqui na Escutava orelha. as meninas, assim, parece que Gritando. elas estavam correndo conosco, assim, uma coisa gostosa, sabe? E elas participaram de vários treinos com a gente, né? Mesmo não indo correr, elas participaram. Nós ligamos pra minha cunhada Fer, às 5 horas da manhã na maratona, ela mandou mensagem pra nós, aí nós ligamos de vídeo pra ela, super querida, tava também torcendo por nós, foi incrível. É legal essa conexão da comunidade, das pessoas que se conectam e que passam a viver o sonho dos outros, né? Às vezes, não é o meu sonho fazer o desafio, mas quando eu entendo que o meu amigo é o sonho dele, eu apoio isso, isso passa a ser o meu sonho também por ele, né? Isso é muito legal. Vamos fazer um bate-bola agora de perguntas? Ou você tem mais alguma pergunta para fazer da parte de treino? Olha, eu teria várias outras perguntas, mas a gente tem que encaminhar para o final, Depois né? a gente faz uma parte 2. Isso, fazemos uma parte 2. Porque tem muita história, a gente está vendo elas pela primeira vez depois da prova, então a gente está super ansioso para perguntar um monte de coisa. E tem muitas histórias dentro das duas provas que nós corremos que a gente fica até amanhã aqui, se for contar todas. A gente está gravando, hoje que dia que é, gente? Hoje é terça-feira, 24. então elas correram domingo agora, então tem 2 dias aí praticamente que elas finalizaram, então tem muita novidade mesmo para elas nos contarem. Então vamos pro Meninas, bate-bola. nós vamos fazer um bate-bola. A gente vai fazer algumas perguntas, vocês respondem a primeira coisa que vier na cabeça, assim, de vocês, tá? Primeiro, tem alguma música que nesse ciclo marcou vocês? Ou no treino, ou enfim, vocês escutavam antes de sair treinar, durante o treino, ou depois do treino? Eu corro sem música. Zero música. Zero também, música. eu Eu até corro. coloco, até levo o fone, mas eu não ligo. Eu fico na minha cabeça mesmo. Mas você põe o fone? Não. Ah, tá. Eu levo ele Só no leva bolso. se- Acho que Eu coloquei nos últimos 3 quilômetros o fone para escutar alguma coisa, mas eu não lembro o que eu escutei também. Eu também Mas corro assim. sem música. Eu gosto de correr com música, apesar de ter feito as duas provas sem música, porque a música ambiente era demais, mas eu gosto muito de ouvir Queen. Don't Stop Me Now é a minha música, assim, preferida, porque me dá uma energia e foi demais. E lá vai eu, o meu é louvor. Apesar que eu aprendi a escutar louvor com a Cris, viu? Tá vendo? É verdade. E, nossa, me traz uma energia que não sei explicar. Tem hora que tem que desligar, né? Quando eu coloco, que nem na maratona em si, fui colocar no quilômetro 35. Eu falei, deixa eu escutar uma música pra tirar a dor que estava no pé, pra desviar a mente. Mas aí não consegui, porque daí chegou, gente, começa a subir assim pro quilômetro 40, aí já não rola mais nada. E eu sei que cada ciclo vocês têm uma frase, né? No outro era se... Como que é? Se eu não fosse nós e visse nós, eu ia querer ser nós. Esse foi o do ciclo E esse? da Maratona de Floripa Esse do ano passado. em E agora? Credo, que delícia! Eu sei que tem uma frase também relacionada ao Aaron, né? Do ano passado, do coach. Dele era, se eu fosse eu e visse eu não ia querer ser eu. Acho que era essa. Aguentar Nós fizemos até 12 uma mulheres camiseta pra fazendo ele. maratona juntas. Pra aguentar a gente só assim. Ai, foi divertido demais. Comida. Teve alguma coisa que vocês tiveram que tirar da alimentação durante o ciclo de treino que vocês falam assim, nossa, não vejo a hora de passar essa prova para comer tal coisa? Eu não. Comia de tudo, Normal. com consciência, né? Eu não vou comer uma coisa
sei lá, gordurosa numa sexta-feira que eu ia treinar. Isso não rolava, mas não tirei nada. Só o álcool, que acho que um vinho e a cerveja foi que eu tirei, assim. Eu me alimento muito bem, então não tive problema. O álcool, de vez em quando, uma cervejinha que ficou para depois. Eu também não... Nada de restrição. Nem Mas feijoada. Nem feijoada. Mas nada daquela coisa, tipo, nossa, não vejo a hora que acabe pra eu... Ah, não, eu tomar não vi a aquela hora de cerveja. parar de comer macarrão. Nossa senhora, essa última semana, pelo amor de Ah, eu tava doida pra tomar um chopinho. Até nós falamos, A a gente ia gente tomou um chutar o Liquidiz, o Hidrolift, a gente ia dar um chute depois pra tomar um chopinho. vamos contar. Nós ficamos planejando pós-maratona. Então tinha o caranguejo na esquina, então que a gente ia Na esquina do passar. hotel, o combinado era parar no caranguejo sem tomar banho e tomar uma cerveja. Isso. Olha Aí só. acabamos tomando a cerveja, comemos super bem um arrozinho com peixe. E aí à tarde, à noite, só Deus sabe, né, Tati? E a última pergunta. Qual é o próximo desafio? Já tem essa resposta? Ainda não. Ainda não. Mas eu já tenho prova inscrita. Eita, Ainda aí não. sim. Desse tamanho, ainda não. Não desse tamanho, isso é verdade. Tem algum próximo sonho, alguma próxima meta ousada como essa? Acho que meta ousada, não. Fazer ainda mais 21. Talvez tentar melhorar os tempos do 21, que acho que isso é legal também, né? Nos 5 km, nos 10. O ano passado eu consegui aí pegar alguns pódios. Eu gostei desse negócio, né? Pela minha idade, vai ficando mais velha, vai ficando mais fácil, vamos dizer assim. Então, acho que melhorar os tempos dos 21 e meu sonho, e eu tenho certeza que eu vou conseguir, nós 3 vamos, é Paris. Ai, que legal. Mas com Ah, é? feijoada. Tô Vai ter sabendo, agora feijoada tá lá. gravado, tá sendo filmado. Tá bom. Tá filmado agora, hein, gente? Dessa Eu tenho vez. vontade de fazer uma internacional. Eu também, uma internacional. Pode ser Paris, mas enfim, não sei nem quando ainda, mas eu tenho essa vontade. Ah, a gente tava pensando nas 3 fronteiras pro ano verdade, que vem ano também. que é uma prova de 21 Levar a quilômetros. galera da Unique, assim, do running, É. né? Fazer as 3 fronteiras. Acho que vai ser legal, hein, Aero? Eu acho que vai ser sensacional. Muito legal. Meninas, nossa, como a gente falou, daria aqui para ficar a tarde toda trocando ideia, escutando essas histórias que, putz, me empolga demais escutar vocês, toda essa vivência. A Tati E aqui olha com que lindas nossas as medalhas. Pelo Eu amor de esqueci. Deus, Gente, olha elas cada aqui. medalha sensacional, né? Ah, E por que 3 medalhas, né? E detalhe, gente, não tirei as medalhas. Nós fomos no aeroporto e assim, gente, passava no aeroporto, blém, 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 sabe? medalha, balangando chegou a Nossa, e aí o pessoal medalhas só aí, com... né? Ai, que horror. Olha só com 42. Não é? E aí a gente Olha. com 3, as pessoas paravam e olhavam. olha Foi isso, demais. gente, Por demais, que né? 3 medalhas? Nós não temos a 2? de 21, a de 42 e a do desafio, né? Cidade Maravilhosa, onde nós realizamos as 2 distâncias. E maravilhosas. Agora eu vou passar o mês com as medalhas no pescoço. Eu acho que deveria sim, tipo, vai passar no crédito? Ah, é medalha. Passa a medalha? Já te Passa contei que medalha. eu corri um desafio da Cidade Maravilhosa hoje? Viu, me dá uma de pirona, o quê? É maravilhoso. Mas o Tudo que eu é motivo achei- para contar para as pessoas que a gente fez um negócio O desse. que eu achei legal dessa medalha é que a 21, ela tem um peso, né? Que ela é mais leve. Sim. 42 é o é? dobro? Vocês chegaram a pesar? Sério? Não sei se é o dobro, mas é mais pesadinha. Sim. E a do desafio é mais pesada ainda. Muito linda. É, você não tinha percebido? Eu peguei. Olha só que legal. Mariana sendo Maria. A diferença dos detalhes, né, que a gente fala. E que quem faz 21 ganha uma, 42 outra, e quem fez os 2 juntos ganha uma terceira medalha aí comemorativa a cumprir esse desafio. E é um simbolismo, né, da nossa dedicação, né, de todo o ciclo, de tudo que a gente vivenciou. É uma medalha, sim, é um pedaço de metal, mas tem um simbolismo tão grande para nós que elas são importantes. Legal. E vão para um quadro. Gente, de 60 mil inscritos, 3 mil se inscrevem nesse desafio, mas só 2 mil completaram. E desses 3 mil, né, 27% só são mulheres, e nós estamos com 3 delas aqui. Pra gente é um orgulho imenso receber as meninas aqui. Aplaude elas, Pronto, meninas. Nice. É. E é um orgulho imenso para a gente poder ter acompanhado vocês durante todo esse ciclo, ter acompanhado vocês durante toda essa trajetória. E quero dizer que nós estamos muito orgulhosos, realmente, por esse feito de vocês.
E agora a gente queria que vocês finalizassem deixando uma mensagem rápida assim, mas que fosse transformadora para quem está nos escutando agora. Eu diria assim, que como a gente sempre veio discutindo nos nossos treinos, que vou enfatizar isso, que pessoas normais como nós, com o cotidiano, com essa normalidade mesmo, vamos dizer assim, de pessoas como todo mundo, né? A gente conseguiu realizar esse feito extraordinário. E eu acho que a maior prova, meu Deus, eu nem sei como a gente consegue fazer essas coisas, sabe? Mas a gente consegue. Então a persistência é muito importante. E sei lá, eu acho que o que eu daria de recado é se desafiem, se permitam realizar um sonho, que não seja na corrida, que seja em outra coisa da sua vida, mas se permita viver o hoje, viver intensamente, que eu acho que eu sempre prezo isso, sabe? Esse viver o dia de hoje. Então é isso. Muito bom. Tá, E dizer que as minhas amigas são muito especiais. Oh, Elisete. Que trio, hein? A piadinha tem que rolar. Eu acho que, bom, que a mensagem que eu deixaria é que para as pessoas se desafiarem, né? Não entendam isso como uma loucura, porque não é, né? Não se inscrevam numa maratona sem pensar numa preparação. Acho que isso é muito importante. A gente viu bastante gente chegando, passando muito mal, e nós chegamos inteiras, né? Nós três. Hoje a gente está muito bem, enfim. E isso é o mais importante, né? Se programem para alcançar os sonhos de vocês, para alcançar as metas de vocês. Coloquem metas na vida de vocês, né? Porque dá para fazer, se a gente se organizar, se a gente tiver disciplina, se a gente quiser mesmo. Todo mundo consegue fazer, mas precisa de um tempo de dedicação. Não só na corrida, como na vida. Então, dá, né? Trabalhando, vivendo uma correria que todo mundo aí tem seus corres, né? E mesmo assim a gente consegue tirar um tempo para olhar para nós, olhar para nossa saúde, porque querendo ou não, isso é um cuidado conosco, né? Então, façam isso uma vez na vida, acho que vale a pena. Legal. E o Aaron tá aí para ajudar vocês. Bom, faço minha as palavras das minhas amigas, né? E coloque metas, seja resiliente e deixe que transborde para as outras esferas da vida, porque daí tudo parece que é uma engrenagem, né? Tudo funciona melhor. E eu falo que a Tati de 20, a Tati de 30 anos, tá olhando para a Tati que vai fazer 50 e tá tendo um puxa de um orgulho da mulher que eu me tornei, forte, corajosa, feliz, amada e muito bem treinada por vocês. Bom, então é só bom. agradecimento a vocês, à família, aos amigos e a Deus. Que legal. Eu fico até emocionado de ouvir vocês, porque realmente eu acompanho vocês já há alguns anos, né? E especificamente nesse ciclo. E eu sei o quanto é difícil passar por esse momento. Sei que não é fácil treinar para um desafio como esse. Mas em momento algum, como eu falei para vocês, eu duvidava de que vocês eram capazes. Porque eu tenho certeza que quem se propõe a fazer algo assim é porque realmente tem uma cabeça muito forte e é capaz de fazer qualquer coisa. E isso a gente transfere para o nosso dia a dia, não tem como, né? Tudo que a gente aprende no esporte, a gente leva para a vida no dia a dia. Então, tenho certeza que esses resultados na vida de vocês fora do esporte também são espetaculares. E como foi o nosso café, né, Aaron? A Tati perguntou e isso marcou. Você confia em nós? Você acha que a gente consegue? Porque a gente saber que a gente consegue, a gente sabia que a gente, né? Mas acho que um professor, né, um coach, sei lá, um mentor, direcionamento, eu acho que foi muito importante pra gente aquela reunião. Aquela reunião foi o start, assim, da nossa vida. E aí, na última reunião também, foi muito importante a gente ter marcado aquele café, porque a gente sentiu naquele dia que a gente estava preparada, né? Que a gente ia a bandeira conseguir. tá no meu carro. Mas, E eu Enfim, a falo, bandeira. o esporte transforma vidas. O esporte transforma as vidas. Faça esporte. Que legal. Gente, caramba, hein? Caramba, muita emoção, né? Muita emoção, muito aprendizado. Espero que vocês tenham curtido muito esse episódio, porque para mim foi muito especial, tenho certeza para a Raquel e para todo mundo que está nos assistindo. E é isso aí, né, Kel? É isso aí, gente. A gente espera que vocês tenham se inspirado
o tanto que a gente se inspirou nesse episódio de hoje aqui com essas mulheres excepcionais, essas mulheres comuns e excepcionais, com feitos excepcionais. Eu acho que com esse exemplo, né, todos nós podemos sair a partir de agora aí sabendo que somos capazes se a gente tiver uma meta, um objetivo, se a gente tiver fé, se a gente traçar os processos e se dedicar a cumpri-los. Então é isso aí, gente. Meninas, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio do YouCast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo toda terça-feira quando sair um episódio novo. Comenta aqui, manda os parabéns para as meninas que elas merecem, mas também mandem as dúvidas de vocês que a gente encaminha para elas responderem também para vocês. E é isso aí, né, Kel? E compartilha também esse episódio com todo mundo que você acha que vai se inspirar com a história dessas 3 mulheres fantásticas que estiveram aqui hoje. É isso aí. As redes sociais delas estarão na descrição desse link para vocês acompanharem um pouquinho da rotina delas, o que elas fazem e até fazer essas perguntas diretamente para elas também. E nós estamos aqui, claro, com a nossa host, Nick. É a única cachorra que é host de um podcast, a nossa Nick, que é a nossa mascote. Tem dias que ela tá mais animada, tem dia que ela tá mais preguiçosa, tem dia que ela fica mais impaciente. Ela é maratonista, a modalidade preferida dela é a corrida, é o U-Running. Ela tem uma paixão pelo U-Running, que ela adora correr com o pessoal. E, gente, a gente quer agradecer aqui também o nosso parceiraço. Vamos fazer um brinde aqui, ó, com as canecas personalizadas da VIP Store, que tem YouCast, Unique, e ela é exclusiva do podcast só para os nossos convidados aqui, hein? Então sintam-se mega especiais. E meninas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês que acostumam ali, né, ver o treinador de vocês, de bermudinha, teninho, regatinha, o que vocês acharam? Aí, tá apelando de O novo. que vocês acharam desse look todo que o Aaron tá mais estiloso? Chiquíssimo, chiquíssimo. Estilosérrimo. Agora tem um personal stylist, Aaron. Tem, Maria. gente. Tem. Aí sim, hein, Aaron? Agora tem. Porque eu sempre fui inimigo da moda, né? Eu gostei do tênis da Raquel. Raquel também, Gostou? gostei. Então, roxo. gente, Gostei, e daí o amei. pessoal da Cook... Eu quero comprar um igual. Na Pode? Cook, pode. Nossa, deve. maratonista tem desconto? E maratonista tem desconto na Cook. Ixi, Marcinho, Unique por favor. tem desconto Marcinho, na Cook. É isso aí. Quantos quilômetros vocês escorreram? 63% de desconto. Cook. Gostei dessa. Ali, ó, ninguém mandou nos vestir tão bem assim, ó. A gente tá super no estilo. Então a gente quer agradecer a Cook também, nossa parceiraça nesse projeto do YouCast. E a Petville, né? Que a Nick não deixou a gente esquecer de falar, da Petville, que tem as orelhas, tem a caminha e tudo que for pra Nick, a Petville tá nos apoiando também. E é isso aí, gente. A gente se vê Até no o próximo episódio. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Valeu!